Eu quero falar sobre duas coisas para ilustrar uma história que depois eu vou contar. A primeira é que muitas vezes a gente passa por uma situação conflitante e bate no peito para dizer que tem educação ou que os nossos pais deram educação pra gente e por isso a gente é melhor que aquela situação ou melhor que a pessoa que está tendo um comportamento que a gente julga equivocado. E muitas vezes a gente pode ser a pessoa que tem o comportamento equivocado, na verdade, porque isso tudo é muito subjetivo. Vai ter alguém para arbitrar, para intermediar aquela situação? Não. Então, se for duas pessoas com bom senso e senso crítico, certamente elas vão se entender e vão resolver a situação. Agora, se forem duas pessoas muito orgulhosas, muito egocêntricas, aí já fica mais complicado. Cada uma vai tentar convencer o outro e se convencer de que está certa. O que a gente tem que entender num primeiro momento é que tem educação formal, que a escola dá pra gente, e nada impede que a gente tenha uma extensão dessa educação formal dentro de casa. Isso aí cabe e compete a cada família decidir. E tem a educação para a vida, que é aquela que os pais ou quem quer que seja que criou aquela criança até a fase adulta vai transmitir e está pautado única e exclusivamente nas próprias crenças do indivíduo. Então, se ele não tem essa visão de vida, que a transmissão desses valores, dessas crenças, do que ele acredita, se ele não tiver essa visão de que isso é importante para a vida do indivíduo, ele nem vai fazer. Ele vai fazer inconscientemente, transmitindo tudo que é coisa que ele acredita, inclusive as coisas equivocadas. Eu lembro perfeitamente que na minha infância eu escutava muito, e isso devia ser uma coisa muito comum na infância, talvez na época do meu avô, na época de infância, uma frase que talvez até hoje em dia ainda seja dita. Eu confesso que eu não escuto com muita frequência, não é muito raro mesmo, mas muita gente aí deve já ter ouvido, que é a seguinte frase: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso é algo que, exceto pelo medo, isso é algo que nunca funcionou e nunca vai funcionar. A gente sabe perfeitamente que o que arrasta é o exemplo. Então eu posso falar o que quer que seja para o meu filho. Se aquilo que eu falo não está alinhado com aquilo que eu pratico, ou ele vai achar meu pai é maluco ou meu pai está mentindo. Então o que eu falo para ele, o que eu ensino, tem que estar alinhado com o que eu pratico. É claro que tem nem tudo, né? Tem as coisas que são coisas pelas quais eu já passei, tem as coisas que eu acredito, tem as coisas de infância. Mas, por exemplo, quer ver um exemplo na prática? É o seguinte: se eu disser para o meu filho, olha, enquanto você almoça ou enquanto você faz uma refeição, você não assiste nada no celular, no tablet, nem na TV. Um exemplo, nem na TV, você não assiste nada. A hora da refeição é a hora da refeição. Em um outro momento você faz o uso do celular, da TV. Na hora da refeição, não. Tá certo? Ele vai falar, tá bom. Agora, de nada vai adiantar se eu disser isso pra ele, colocar ele na mesa para almoçar e eu me sentar no sofá em frente à TV. Ele certamente, ainda mais hoje em dia, que né, é outra época, todo mundo fala que as crianças estão mais avançadas, estão mais inteligentes. Eu acho que de um modo geral isso é muito verdade, e tem uma relação direta com a época que a gente vive. Então é isso. Não existe esse negócio de não faça o que eu digo, faça o que eu faço. E eu queria falar disso, queria falar da educação, e a outra coisa que eu quero falar é a liberdade, que é algo muito falado e muito discutido hoje em dia. Eu não vou falar com tanta profundidade, mas eu confesso que por exemplo, eu me acho um indivíduo livre. Livre, por exemplo, para chegar aqui, ligar a câmera, falar algo que eu penso, algo que foi pensado, não totalmente planejado, porque eu não escrevo nada, eu só organizo um pouco o pensamento, venho, gravo e transmito. E geralmente
Aí na hora de editar a gente dá uma revisada, verifica se conseguiu transmitir realmente aquilo que queria e tá tudo certo. E aí o normal é o quê? Pessoas que se identifiquem, pessoas que concordem, pessoas que discordem, pessoas que concordem em parte, pessoas que acrescentem mais alguma coisa. Isso é a normalidade. É a normalidade da vida, das relações humanas, seja, como a gente fala, na vida real e seja na vida nas redes sociais. O que também não deixa de ser a vida real. Essa que é a verdade, porque é você quem mexe nas redes sociais, não é um robô que vem mexer no seu lugar. Pode ser que um robô dê alguns comandos ali, mas para o algoritmo da rede social. No mais, também é, de certa forma, a vida real. Então eu me acho livre sobre vários aspectos. O que eu quero dizer com isso é que tem muita gente que reclama, acha que a liberdade no nosso país é pouca, é pequena, quer mais liberdade. E aí tem muita gente que afirma, né, que essas pessoas querem assim a liberdade de odiar, a liberdade de dizer coisas que ofendam. Ah, mas é porque eu estou dizendo algo que ofende. Eu tenho o direito de dizer o que eu quero. Eu concordo, cada um tem o direito, e eu concordo com isso, cada um tem o direito de dizer o que quer, o que bem entende. O que tem que ser entendido não é porque um grupo ou uma pessoa está reclamando que é o que tem validade jurídica. O que tem validade jurídica é o seguinte, que se você diz algo que tem uma norma ou que tem uma lei e que configura dentro do que você disse um crime, o que vai valer é que você pode acabar respondendo, se a parte ofendida reclamar, você pode responder criminalmente. É isso que vale juridicamente no nosso país. Pode ser que tenham países mais livres nesse sentido, e a gente sabe que o oposto também é verdade, e muito verdade. Tem países que, por exemplo, não toleram diversas. Não é que não toleram, é proibido. É terminantemente proibido algumas coisas que no nosso país são livres, em outros países, sobretudo países muçulmanos, são terminantemente proibidas. Então, dentro desse aspecto, desse ponto de vista de liberdade, eu confesso que eu sou bem tranquilo. Entende? Bem tranquilo. Sei que muita gente não é, muita gente reclama. Eu sou tranquilo. Que cada um responda pelos seus atos, pelas suas palavras. E é isso. Tem uma coisa que é muito comum se escutar, já ouvi muito também. É assim, a pessoa dizer o seguinte. A pessoa dizer algo que, vamos dizer que foi mal interpretado. Ou vamos dizer que em algumas situações é interpretado à risca, segundo o que foi dito. Aí a pessoa que disse é questionada. Aí ela fala assim: ah, você entendeu o que eu quis dizer. Só que não se trata de simplesmente falar ao vento pro outro: ah, você entendeu o que eu quis dizer. Eu acho que cabe a quem quer dizer algo, quem quer comunicar, aprender a se expressar melhor. Aprender o peso das palavras. Sabe, eu já falei em diversos vídeos. Leia, vá ler um livro. Leia a gramática, se for o caso. Leia um livro, aprenda com quem já fala bem, aprenda com quem se comunica bem, aprenda com quem tem uma boa oratória. Eleja, você pode eleger, eleja as pessoas que vão causar uma boa influência em você. Eleja as pessoas, a gente fala muito assim no meio, tem muito, acho que muito no meio coach falam isso. Eleja as pessoas que você, por exemplo, seria. Eu seria esse cara aqui. Eu admiro esse cara. Eu seria ele com tranquilidade. Eleja essas pessoas para te influenciar a ter uma conduta melhor. Assim como a gente, por exemplo, quando a gente quer uma motivação para começar uma atividade física, você elege automaticamente. A gente tem várias referências no nosso país, fora do nosso país. E da mesma forma a gente pode eleger pessoas, por exemplo, para comunicação, sabe? Para não ficar preso a essa armadilha de, ah, você entendeu o que eu quis dizer. Às vezes a pessoa não entendeu. Entendeu?
nesse panorama que eu tô passando para vocês, é o pior dos mundos. Pensa comigo. Uma pessoa que se comunica mal e uma pessoa que escuta mal. Aí ferrou. Aí ferrou. Você não se comunica bem, não transmite bem a mensagem que você pensou, porque a gente tem essa capacidade quando se comunica mal. A gente pode pensar numa mensagem, a gente pode pensar em algo que a gente quer transmitir, só que a gente não tem a capacidade de transmitir com precisão o que a gente quer, porque justamente a gente não tem as ferramentas para transmitir. E quais são essas ferramentas? Conhecimento. Armazenar, conhecer palavras novas, conhecer novas formas de comunicação. É isso. Mas basicamente eu queria falar desses dois temas, que é a educação e a liberdade, para ilustrar, e eu me aprofundei até mais nisso do que... A história é curta, na verdade, porque a história fala. A história que eu vou contar fala de liberdade e fala de educação. Aí você entende como você quiser e como você puder, porque é um aspecto mais amplo. Eu estava certa vez, isso já aconteceram 2 vezes, mas a história que eu vou contar se refere à segunda vez que aconteceu. Eu estava já há algum tempo atrás, acho que foi ano passado, estava com a minha esposa e o meu filho, e nós estávamos perto, numa região litorânea aqui no Rio de Janeiro, região de praia, e tinha uma espécie de um restaurante bar. Tinha um restaurante bar e nós estávamos ali sentados e tinham outras pessoas, logicamente, não tava lotado o lugar, mas tinha bastante gente. Tinha assim famílias e pessoas com várias configurações. Tinha pai e mãe com filhos, tinha pessoas de mais idade, tinham casais, e tava eu ali com a minha esposa e meu filho, e chegou um grupo de pessoas, na verdade um grupo de rapazes. Chegou um grupo de rapazes que sentaram na mesa do nosso lado. Essa mesa que eles sentaram tinham mais cadeiras. A que eu estava com meu filho e minha esposa, acho que tinham 3 ou 4 cadeiras. Então a gente sentou ali porque tinham menos cadeiras. Sentamos, pedimos alguma coisa para beber e algo para comer. E já estávamos comendo quando esses rapazes chegaram. Meu filho estava no celular, jogando. O fato é que esses rapazes... Eu vou ser bem técnico, tá? Para que não diga, e aí vem a liberdade. Mas para evitar, só para evitar que digam que eu, sabe, possa ter alguma fala preconceituosa. Esses rapazes chegaram e eles começaram a conversar sobre sobre órgão sexual masculino e sobre o que eles fizeram na noite anterior. Não sei se entre eles ou com seus parceiros, com outras pessoas, mas eles falavam sobre práticas sexuais da noite anterior com pessoas do mesmo sexo. E assim, quando eles chegaram, eram 5 rapazes. Eram o tipo de pessoa, tipo de rapazes que você olha e você não está nem ciente de nada. Vocês me entendem? Você não está ciente da orientação sexual deles, você não está ciente da profissão deles, você não está ciente de nada. O que você percebe, 5 rapazes chegando. Só que eles sentam e começam a falar. E aí quando eles começam a falar, você toma essa ciência. O que, de certa forma também, não é da conta de ninguém. Eu não estou nem um pouco, e não estava nem um pouco preocupado com isso, qual a orientação, qual a profissão, de que forma que eles se vestem. Só que quando eles começam a falar sobre aquele tema que é da vida pessoal deles, na altura em que eles estavam falando, aí já começa a me incomodar. E não é porque, eu sou o cara mais, sabe, cheio de pudor na vida. Não, não é. É porque eu estava ali com o meu filho e tinham outras crianças também. Então eles começam a falar bem alto e eu já olho para minha esposa, ela me olha e eu cogito a possibilidade, falei com a minha esposa, eu cogito a possibilidade de forma muito educada, que eu falei para ela, de forma educada, pedir para que eles falem mais baixo. A minha esposa, como tem muita sabedoria, ela acha melhor não, porque hoje em dia o que a gente percebe não só nessas, mas em várias circunstâncias,
é que a pessoa podia não ser o caso, mas eu não ia pagar pra ver, né? Muitas vezes a pessoa já quer puxar um celular, começar a te filmar e te rotular de alguma coisa negativa pra se sair melhor, pra sair por cima na situação. Então ela acha melhor não, então a gente finaliza a bebida, meu filho tá ali vidrado no celular e a gente sai de cena. E eles continuam ali falando à vontade, porque provavelmente julgam que tem o direito de falar sobre isso naquela altura. E eu acredito que eles têm o direito sim de falar sobre o que eles quiserem ali entre eles, mas não naquela altura. Não naquela altura. Certamente não. E aí você pode pensar assim, como eu já escutei, não sobre esse meu caso, mas sobre casos similares com outras pessoas. Aí tem gente que fala assim, ah, se fosse um casal hétero falando, ninguém ia se importar, ou eu não ia me importar. É lógico que eu ia. Se eu tivesse sozinho com a minha esposa, eu confesso que eu não ia me importar não. Eu podia me incomodar sendo um casal hétero ou não, eu podia me incomodar, mas o mais acertado é o quê? É sair fora. É sair fora. E foi o que, mesmo não estando sozinho com a minha esposa, eu estava com meu filho também, foi o que eu decidi fazer, que eu achei mais sábio. Eu saí fora, mas a gente sabe que nem todo mundo age dessa maneira. Nem todo mundo age dessa maneira. Então nós saímos de cena, fomos pro balcão para pagar a conta. E lá do balcão, a gente ia embora, né? O que que eu vejo? Eu vejo um casal que também estava com criança, que se levantou e foi até a mesa reclamar. Só que ele falou baixo porque eu não estava ouvindo. Eu sei que um cara se levantou e foi ali argumentar alguma coisa. Eis que um dos rapazes levanta já com o celular na mão e o dedo na cara do indivíduo. Meu irmão, aí deu ruim. Aí deu ruim, porque o cara levantou a camisa, se apresentou como policial e o bate-boca continuou ali. Eu sei que deu ruim. Eu não sei qual foi o desfecho, porque eu não fiquei para assistir. Mas é o exemplo que eu quero trazer. Você vê, né? Uma hora ou outra dá ruim. Porque as pessoas acham, como eu falei anteriormente, que elas têm esse direito de fazer o que querem, da maneira que querem e aonde querem. Tem pessoas que vão desviar dessa situação e tem pessoas que vão encarar. Tem pessoas que vão encarar. E tem pessoas que não vão começar esse questionamento ou essa interpelação de forma educada. Tem pessoas que já vão na grosseria mesmo. Entende? E é isso. É essa mensagem que de alguma forma eu queria transmitir hoje. Seja mais educado. Valorize mais a sua liberdade e seja mais educado. Entenda que nem todo lugar te dá o direito de se comportar como você quer, como você bem entende. Seja mais educado, adquira mais educação, não seja um indivíduo acomodado, não se conforme. Se a sua época de educação formal já passou, se você não faz mais nada nesse sentido, saiba que a educação para a vida está aí. Leia livros, escolha um tema que você gosta. Até, de repente, educação. Leia um livro que fale sobre psicologia, educação, comportamento. Mas não pare no tempo, não pare no tempo. Valorize a liberdade que você tem. Porque muitas vezes você pode perder essa liberdade, literalmente. Valorize sua liberdade e não se canse de ser um indivíduo educado.